Shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Seja aquilo que você estiver precisando da parte de Deus, eu espero que você receba, amém? Você está feliz? Se você não está, eu creio que você vai ficar no nome do Senhor Jesus, amém? Shalom, meu nome é Missionária Melka, não sei se você está chegando agora no canal. Esse canal foi criado no intuito de te dar uma direção, uma interpretação da parte de Deus sobre esse universo, né, que é o universo do sonho. Eu não sei, de repente você tem uma dúvida, é claro que eu não sei de tudo, mas eu creio que em parceria com o Espírito Santo, ele nos conduzirá a um momento de sabedoria e de aprendizado, amém? Vamos estar orando? Senhor, eu clamo o poder que há no nome de Jesus e a sua autoridade. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está nesse canal, assim como toda segunda-feira eu apresento cada vida, Pai, naquele monte, aonde, Senhor, eu creio e peço que o Senhor já vai de encontro com cada um, pelo simples fato, Pai, deles estar me abençoando, estar me acompanhando, estar, Senhor Jesus, acreditando em algo que o Senhor depositou na minha vida. Eu já peço e deposito, Senhor, aquilo que o Senhor tem depositado na minha vida, que é a paz que excede todo o entendimento. Então vá de encontro a cada um deles, Senhor, que a tua presença muda a ambiência da casa dos teus filhos, aonde há as trevas que entre a luz, aonde há guerra que entre a paz, porque só o Senhor sabe o pensamento que tem sobre nós, o pensamento de paz e não de guerra. Amém? Shalom, meus queridos. Assim como eu tenho falado, eu peço que você nos ajude com o canal. Eu particularmente eu vou te falar para você que eu estou muito feliz, porque eu tinha um pouco de medo de fazer, de gravar, porque esse universo, para falar a verdade, é totalmente novo para mim. Não é só para mim, vamos supor, para as pessoas que estão fazendo isso, essa forma de falar de Jesus de uma forma diferente, de falar sobre os dons de Jesus, sobre os dons que são manifestos pela face da terra de uma maneira diferente, de ser canal de Deus de uma maneira diferente. Então isso para mim é muito difícil até, porque eu sou uma pessoa muito de tato, eu sou uma pessoa muito tátil, eu sou uma pessoa muito de convívio. Então isso eu nunca imaginei estar fazendo isso. Mas eu vou falar para você que cada uma das pessoas de vocês que acreditam em mim, que param, que ouvem, que comentam, que dá seu like, às vezes eu olho, né, que as quantidades de pessoas, a quantidade de likes é bem diferente, mas para mim, de verdade, o que importa é que vocês façam parte dessa família. Ah, missionário, que família é essa? Criando uma nova religião, uma nova doutrina? Não, nada disso. A família do aprender. Não tem coisa melhor na vida do que aprender. Eu aprendo quando eu passo, eu aprendo quando eu escuto, e nós vamos galgar sobre essa face da terra, amém? Viver aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para nós, amém? Assim como eu sei que Ele tem feito na minha vida, eu quero que Ele faça na sua vida. Então vamos lá. Missionária, hoje a missionária Melka vai falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre sonhar com janela. Você já sonhou com janela? Ah, missionário, como assim sonhar com janela? Eu já falei outros vídeos, não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, vamos lá. A gente tem vários fatores no sonho, mas algo que lhe chama a atenção. A mensagem geralmente está embutida naquilo que te chama a atenção no sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa gigantesca, mas aquilo que me chamava a atenção, missionário, era a janela. Então nós vamos falar sobre o quê? Sonhar com janela. Você já sonhou com janela? Eu recebo pessoas que falam para mim que eu sonho com janelas. Então vamos lá. O que é a janela? A gente pode falar que a janela nada mais é do que um objeto que se coloca na casa para que haja circulação de ar, troca de ambientes. Além da porta, também serve como fuga, serve como escape, né? Serve para a gente observar aquilo que... Eu não quero abrir a minha porta, eu quero saber o que está acontecendo lá fora. Eu consigo ver pela janela, amém? Eu consigo fazer uma observação do ambiente fora da minha casa pela janela. Então, assim também é no mundo dos sonhos. Mas, como eu disse, se você não é cristão,
tá? Eu não estou em nenhum intuito de convencer você a trocar de religião, não é isso. Eu quero que você conheça Jesus, eu quero que você saiba que o ministério de Jesus é amplo e o ministério de Jesus é para todos aqueles que crêem. Você crê em Deus, você crê que Jesus fala contigo através do sonho, você crê que Deus, ele quer comunicar com você através do sonho? Então esse canal é para essas pessoas que acreditam, que às vezes não tinham uma direção e que às vezes o cara perdido, sonhava, igual eu falo para vocês que eu tenho esse ministério desde criança e fiquei perdi grandes oportunidades na minha vida por não saber interpretar meus próprios sonhos. E hoje, mais madura, mais centrada, eu consigo evitar tanta coisas. Vocês não têm noção. Assim, olhando e comparando o que Deus me dá no sonho com a palavra de Deus e trazendo para minha vida. E uma pessoa que é parceirona minha nisso também é a minha irmã. Nós temos vivido um nível espiritual muito sério de transformação sobre as mensagens que Deus tem nos dado através do sonho, que é a evangelista Ana Luísa, né? Eu já até falei com ela que nós vamos estar gravando um vídeo conjunto para vocês verem como que é muito interessante esse fato, como que Deus tem dado ferramentas seríssimas, importantíssimas para as nossas vidas, e de uma maneira tão simples. Depois a gente me ampara e fica assim, Isa, olha só, olha o que Deus falou. Então nada mais é do que a gente passar a verdade. E se tem uma coisa que eu quero que vocês entendam, é isso. Esse canal eu vou tentar, vou me esforçar, que eu estou mudando meu vocabulário, vou me esforçar para passar exatamente a maior verdade possível. A maior verdade possível. Eu vou errar? Claro que vou errar. Às vezes a gente quer falar, né? Igual às vezes eu embolo, quer falar em mistério, quer falar. Eu posso errar. Eu quero pecar por excesso, não por falta. Entendeu? Ah, o que é isso, missionário? Você tá falando? É porque a gente peca. Eu não vou conseguir agradar a todos, eu não vou conseguir dar aquela revelação a todos, porque eu já disse que a interpretação é de Deus. Então eu quero que você respeite muito, seja muito cauteloso quanto a isso, porque eu sou cautelosa com a palavra, porque eu exijo respeito, porque eu dou respeito. Amém? Então vamos lá, na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 15, diz assim: faça-se no centro, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com uma janela de 48 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Algumas versões faça um vão, né? O que vocês estão falando aqui, missionário? Nós estamos falando aqui sobre a arca de Noé. Deus, quando deu as instruções para Noé fazer a arca, ele falou das medidas, ele falou de madeira, mas ele também falou, faça uma janela. E é aqui que eu quero ministrar para você nesta noite. Essa janela, o qual Deus falou para que Noé fizesse nesse tempo, nesse período, a gente tem como introdução ou como revelação dentro da palavra, quando ele queria saber se as chuvas tinham cessado, se as águas tinham baixado, ele soltou um corvo e posteriormente ele soltou uma pomba. E por onde que ele soltou? Ele abriu a arca, a porta da arca? Não, ele abriu a janela. Ele subiu e colocou o corvo na janela onde esse animal, ele saiu e voltou. Então, a janela aqui foi uma porta, foi um lugar para mudar de ambiente, e na sua vida, às vezes, também não é diferente. Eu já recebi várias profecias, Deus fechou uma porta, mas vai te abrir uma janela. E se a gente parar para pensar, vai falar, mas Deus fechou a porta, vai abrir uma janela. Sim, porque muitas das vezes a porta que está aqui não pode ser aberta. Só que Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Ele sabe exatamente que aquela janela será o escape. Aquela janela vai lhe ser útil para aquele momento. Né? Não é toda hora. Não, a gente não sabe de tempos em tempos, como eu não sei aquilo que você está passando. Mas Deus, naquele momento, para Noé, ele sabia que a porta não poderia ser aberta.
Se a porta abrisse, se não tivesse a água, tivesse secado, a água ia acontecer o quê? Olha o tamanho dessa porta. A hora que, pô, baixasse ali, ou você acha que ia ter força suficiente, tá, para segurar a porta, eu vou dar meia olhadinha, né? Vou fazer uma brecha aqui, ó, eu vou olhar, não, a água tá livre. Não, não é assim não. A gente tem que entender os contextos das coisas. Nosso Deus, ele é Deus de segurança. Deus, ele é Deus, ele se antecede a nós. Ele nos livra do perigo. Eu creio no Deus de livramento. Eu creio no Deus que ele se antecede. Se antecede, ele deu o quê? Ele nos dá sabedoria. Dando a sabedoria, o quê? Ele abre a janela para que nós tenhamos condições de saber, observar aquilo que está lá fora. Olha como é que você é forte. Então hoje Deus está falando para você. Deus está te dando, você está te dando sonhos com janela. É porque Deus quer que você observe aquilo que está acontecendo ao teu redor. Porque muitas das vezes a porta está fechada para esse lado que Deus quer que você abra. Você está olhando aquilo que está acontecendo ao teu redor. Missionário, eu tive um sonho e eu olhava para a janela e tudo estava turvo, eu não conseguia entender nada. Mas eu estava do lado de dentro da minha casa observando eles. Deus está te mantendo seguro. As situações lá fora não está boa. A situação lá fora não está legal. A situação lá fora está meio confusa. Mas você olhando da janela, você tem por causa de dentro de casa, você acende uma luz, você pega uma lanterna e você pela janela você consegue observar aquilo que está acontecendo lá fora. Mas se você parar para pensar, a palavra do Senhor diz que Mical estava na janela olhando Davi e julgando Davi. Julgou Davi. A janela também serve de lições para que nós não venhamos nos precipitar em certo julgamento. O que está acontecendo na tua vida? Você está sendo muito rápido para dar resposta, para ter entendimento, para ser sabedor de tudo? Você está sonhando com janela, observando aquilo que está lá fora, mas dando palpite? Não. A gente, quando observa, a gente tem que fazer o quê? Nos calar. Quando a gente quer ter uma ciência melhor daqueles fatos, a gente tem que observar. Eu oro e falei, eu estava comentando com a minha pastora e falei, eu sempre orei assim, Senhor, me tira o primeiro olhar. Não me deixa, Pai, pecar pelo primeiro olhar, porque nós temos a péssima mania de olhar e julgar. E nem sempre aquilo que nós estamos vendo é aquilo que condiz com a realidade. E assim é a janela. Mical estava olhando Davi dançar e começou a julgar, porque tá toda janela. Olha só, eu sou a rainha, eu estou da janela aqui, eu posso julgar Davi, não quero que dance, não quero que pule. Ei, o que é isso? Então sai da janela, fofoqueiro. Quem sabe que a tua vida está travada, que está um tempo todo na janela, se metendo na vida dos outros. Missionário, mas eu estou sonhando com janela. Você faz um check-up, faz um checklist da sua vida, do tamanho da sua língua. Assim como Deus dá livramento, se Mical não tivesse na janela olhando, ela poderia não ter tido o fim que teve, poderia ter evitado tanta coisa. Por causa disso, janela é escape, janela é livramento. Ei, mas o que você está fazendo na janela? Missionário, eu estou passando um momento tão difícil na minha vida. E engraçado que eu sonho com a minha casa, a única coisa que eu consigo entender é a janela. Isso pode ser sinal que Deus vai te dar uma grande bênção. Deus vai te dar um escape. Missionário, mas eu não estou conseguindo ver luz no fim do túnel. Eu sonho e vejo janela. Minha vida está tão difícil, missionário. Estou passando um período tão difícil. Essas situações do Covid têm mexido comigo, as pessoas ao meu redor, mas eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu tenho sonhado com uma janela. Deus vai abrir uma janela para você, Deus vai te dar um escape. A calma, a ansiedade, a gente está passando por essas doenças psicossomáticas, doenças, estresse, ansiedade, são uma doença e Deus está te dando um escape. Vamos respirar. Respira mesmo. Vamos respirar. Se Deus está te dando esse sonho com janela e você não é a Maria, a boneca namoradeira que fica o tempo todo olhando pela janela, se você tem uma vida e você está passando por uma dificuldade, essa janela nos seus sonhos pode significar escape.
a sonhar com janela. Missionária, eu sonhei que tá tendo uma confusão e eu, para não passar pela porta, eu vazei pela janela. Deus está te dando livramento. A porta que você ia passar, de repente, não seria tão favorável a você. Mas a janela te deu livramento, pode ter sido um livramento de morte, pode ter sido um livramento de acidente. Nós temos que ver o contexto dos teus sonhos. Eu só estou falando aqui para você não ficar tão perdido. Aqui é uma direção, através de toda vez que eu coloco um sonho aqui, você está fazendo adivinhação, está amarrado no nome de Jesus. Todas as revelações de sonhos que são passadas nesse canal são devidamente sopradas por Deus. Eu não falo aqui o sonho que eu quero. Não falo aquilo que é o que eu quero. Eu falo aquilo que Deus... Hoje lá no monte mesmo, eu estava lá no monte e falei, Senhor, é sobre janela mesmo que o Senhor quer falar. E Deus falou, é sobre janela. Porque Deus quer dar escape, Deus quer dar segurança para as pessoas. Deus, às vezes, a gente tem uma maneira, como eu disse, de repente você não vai se encontrar naquilo que eu estou dizendo. Há tantos profetas, profetisas, homens de Deus, mulheres de Deus, tão ousados, você vai achar lá, mas de repente aquilo que você não achar lá, você vai achar em mim. Por quê? Porque a presença de Deus está aqui. O Espírito Santo testifica. Missionária, amém. Amém. Mas e agora? Eu sonhei com a janela. A palavra de Deus mostrou em Gênesis, mostra sobre Mical. Então, a palavra também fala de um homem que estava sentado na janela. Ao ouvir Paulo pregando por várias horas, que a gente tem que levar isso em consideração, ele cochilou e caiu, né? E morreu. E Paulo teve que descer, orar a Deus, clamar e o Espírito dele voltar. Quando é que sonhar com a janela também não é bom? É quando nós estamos nos perdendo. Temos que tomar muito cuidado, não temos? Porque às vezes a gente está tão cansado, é tantas situações, é tantas coisas, e que a janela acaba virando. Quantas pessoas perdem a vida observando a vida do outro, mas não vive a sua? Então, se você está passando muito tempo tendo uma situação que está te prendendo, Facebook, Instagram, WhatsApp, missionário, eu estou vivendo, sonhando com a janela, cuidado. Deus está mostrando, pode deixar falando que você vai cair. Cuidado, essas janelas da alma estão abertas, estão te prendendo. Deus está te mostrando que essa janela que você está tendo dos teus sonhos é a tua alma está carente. Você tá enchendo a tua alma de uma questão que não vai ajudar a tua alma. Essa questão vai ajudar o teu físico. Seus olhos estão achando bonito as imagens, as notícias, as coisas que estão acontecendo, porém, a sua alma, a janela da alma está escancarada para falhas emocionais, para as questões emocionais mal resolvidas. Você está demandando um tempo muito grande com coisas fúteis e a sua janela da alma está toda aí, toda aberta. E você sabia também que da mesma maneira que eu estou falando que é daqui de dentro para fora, é de fora para dentro. Você está sonhando que a janela está aberta, dormindo com a janela aberta. Vai dormir com a janela aberta? Hoje, eu moro no quinto andar, mas não é assim, está sujeito a morcego, está sujeito a sei lá o que voa, pode entrar, qualquer coisa pode entrar na sua janela. Hoje o ladrão faz aqueles pacu, né, que é, eu não sei o nome aquele esporte, pula aqui um lado, faz isso, faz aquilo, e faz esporte, pula, um ladrão entra pela janela. Você vai dormir com a janela aberta? Você está sonhando, está dormindo com a janela aberta? É porque aquilo que está por fora está prestes a entrar. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a janela na nossa casa é a nossa vida, é a nossa alma. Então você tem que ver que recado que Deus está querendo te dar nesta noite. Cuidado que você está deixando a sua janela aberta. Você está dando oportunidade para o ladrão. Não é ladrão, missionário, eu sou pobre, missionário, não tem nada, coitado de mim. Que o ladrão vai ir para minha casa, vai ficar com dó, vai até trazer as coisas para mim. Querido, mas o ladrão não veio somente para roubar, matar e destruir. Uma vez que ele está dentro, só o Senhor Jesus para colocar ele para fora de novo. Então eu quero que você pense direitinho, que sonhar com janela
não é uma coisa tão assim para largar para lá. É melhor você fazer uma análise da sua vida. É melhor você chamar Deus para uma conversa. Porque, como eu já expliquei aqui, e assim eu aprendi, e é assim que eu creio, não estou falando ser obrigado a crer assim não, mas primeiro Deus fala aos seus profetas, seu profeta sou eu e você. Primeiro Deus vai falar contigo, no teu particular, no teu quarto, na tua sala, no banheiro, aonde Deus quiser falar com você, Ele vai falar primeiro com você. Ele vai mostrar para você. Gente, para de falar que Deus fala. Deus fala. Aonde o diabo ele quer entrar, Deus mostra, ele fala. E depois ele levanta os profetas para confirmar. Para você falar, Senhor, era aquilo que eu estava sentindo, era do Espírito Santo, agora veio. Assim é a nossa vida. E é assim que eu quero falar para você. Vigia. Se for bênção, é bênção. Se for maldição, é maldição. Então vigia, vigia. Olha os sinais daquilo que Deus está trazendo para a tua vida. Olha aquilo que Deus está falando para você nesta noite. Vê em que ambiente que você está. Você é Noé, posturino? Você está observando para um bem maior? Você é Mical, julgadora? Você é Eutico que está cansado? Ei, peraí. Vamos nos posicionar. Vamos aproveitar essa oportunidade. Jesus Cristo está à porta. Eu já falei aqui, torno a falar. Jesus está doido para a gente viver o que a gente tem que viver, os propósitos que nós temos que fazer. Ei, para Ele vir buscar a sua igreja, a igreja forte, a igreja que está avivada, a igreja feliz. Ah, lá no céu. Ah, então eu quero viver uma vida lascada aqui, toda ferrada aqui, para ir depois chegar a querer chorar pitanga para Jesus. Não tem tempo para isso mais. Nós temos tempo para resolver, para crescer, para evoluir, para viver em Cristo. Então é isso que Deus está fazendo nesta noite. Aquilo que está fora do lugar, Deus quer colocar no lugar. Aquilo que você não entendeu, Deus quer que você entenda. Aquilo que você não aprendeu, Deus quer que você aprenda. Aquilo que ficou para trás, que é para ficar para trás, Deus quer que você deixe para trás. Ei, eis que para trás ficou tudo, agora vão vir coisas novas. É isso que Deus quer, e esse canal é para isso, é para trazer despertamento, é para trazer para você uma orientação de pessoas saudáveis, mental e físico, psicológicas e espirituais. Aprenda que Deus tem o melhor para mim e para você, mas viver o melhor de Deus dá trabalho. Deus tem coisas grandes para mim e para você, mas para a gente viver as coisas grandes dá trabalho. Então, se você quer ter trabalho, se você quer ter trabalho, quer dizer que você vai ser bem-sucedido. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos, né? Então, nós temos que fazer o quê? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite, viver os propósitos, que nós seremos comparados a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo nos dará o seu fruto. E não seremos como os ímpios que o vento leva, porque tudo que nós faremos prosperará. Missionário, que é isso? É assim, fique alerta. Sonhar com janela é divisor de águas, é divisor de vida. São partes da casa que tem que ser vigiada. Quando você está sonhando com casa, é tua vida. Pelo amor de Deus, observe aquilo que Deus está falando com você nesta noite. De repente não é aquilo que você gostaria de ouvir. E de repente nenhum dos que você sonha com janela está dentro do que eu te falei. Mas aí você pode mandar e-mail, você manda mensagem. Eu demoro para responder, mas eu falei, eu respondo. Mas Deus quer que você acorda. Deus quer que você viva. Nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que ouve, que vê, que fala, que toca, que se movimenta. Acorda para a vida. É isso que Deus quer, acorda, ainda dá tempo. Pessoas estão morrendo todo dia, toda hora. Agora ainda tem Deus que me perdoe, essa questão do Covid. Gente, acorda para a vida. Vamos ser felizes hoje, agora. Vamos usufruir daquilo que Deus deu para a gente hoje, agora. Vamos viver aquilo que Deus deu para mim e para você viver. E será o suficiente para a gente deixar várias pessoas felizes. Uma pessoa posicionada. Se vocês viram a reportagem semana passada de um jogador da Inglaterra, onde o ministro da Inglaterra queria cortar a alimentação das crianças. E ele hoje, um jogador famoso, ele escreveu uma carta para o ministro, não faça isso. Porque foi essa comida que no passado ajudou eu e a minha mãe e meus irmãos a sobreviverem.
Se me ajudou no passado, o que vai fazer com essas crianças? E o ministro voltou atrás daquilo que ele tinha feito e falou, não, então a gente vai continuar dando alimento para as crianças. E ele engajou nessa campanha. E as crianças da Inglaterra agora, que acho que em período de férias não ia receber a comida, a merenda, agora vão começar a receber por causa de um jogador que lembrou do passado e se posicionou, que viu que o arroz e feijão, não estou falando que foi isso que ele comeu, mas o arroz e feijão que ele comeu no passado foi que se fez dele um homem, um excelente jogador hoje, reconhecido. E as crianças têm uma voz. Ele falou, hoje essas crianças não tinham uma voz, mas hoje eu me coloquei no lugar delas, eu terei essa voz. Então seja a voz de Cristo na terra. Faça um bem para alguém. Ame alguém. Perdoe alguém. Viva aquilo que Deus quer que você faça. Se posicione em Deus para você posicionado. Hoje você pode olhar aí, tem 128 pessoas inscritas nesse canal. Pessoas que pessoalmente eu nem conheço. Mas sabe por causa de quê? Porque 2 anos eu fiquei orando, relutando com isso, com esse chamado. Mas a hora que a minha irmã se juntou a mim, nós começamos a orar, e Deus usou a minha irmã profundamente, falou assim, Melka, é o seu chamado. E a gente vê, você está vendo, às vezes a luz é precária, o áudio é precário, mudei de horário para gravar por causa da acústica do lugar, mas nós estamos indo, hoje nós somos 128 ou 129, e nós estamos indo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque bastou eu sentar no sofazinho aqui, com o meu celular, com a minha irmã também, que me ajudou a ter. Foi eu fazer isso. Você pode falar assim, gente, olha, eu me emociono, sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem noção. A gente quer fazer muito para Deus, tendo muito. Não é, faça para Deus aquilo que você tem hoje. Obedeça a Deus hoje, observe isso hoje, tome posicionamento hoje, que você vai salvar a geração. Hoje eu e a minha irmã, nós somos consideradas mulheres de Deus. Hoje eu com a minha irmã, a gente fala de Deus, a gente liga uma para outra, conversa, Deus dá experiência para mim, Deus confirma nela, Deus dá para ela, Deus confirma em mim. E para hoje, se posicione. Não deixa passar despercebido, não. Ainda que as pessoas do teu lado não te dê a força que você quer, faça com aquilo que você tem. Qual é a tua força para hoje? Ser forte e corajoso, se esforça-te e tem bom ânimo. Mas primeiro você tem que fazer o quê? Esforçar. E bom ânimo é depois, porque a parada é dura, é cansativa. Mas faça isso hoje. Amém? Senhor, Pai, eu agradeço cada uma pessoa. Hoje o vídeo ficou grande, Pai. Mas eu sei que foi necessário. Eu sei que o Senhor falará com os teus filhos, Pai, do começo, no meio e no fim. Eu sei que os teus filhos compreenderão aquilo que o Senhor quer. Pai, guarda as famílias dos teus filhos, coloca mesmo o sangue do cordeiro na porta, livra do Covid, livra dos homens maus, sanguinário, mentiroso, fraudulento. Senhor, livra, Pai, do fofoqueiro, livra das namoradeiras, livra de tudo aquilo que o Senhor achar que os seus filhos precisam de livramento, porque o Senhor é onipotente, onisciente, e o Senhor tem todo o poder para fazer qualquer coisa, e nós cantaremos o hino da vitória. Senhor, Pai, eu te agradeço, e hoje eu quero agradecer a todos os meus amigos. Senhor, eu apresento hoje, nessa noite, Pai, nesse canal, todos os meus amigos, aonde que ele estiver, perto ou longe. Senhor, hoje eu entrego, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, cada um deles, Pai, vai de encontro a eles nesta noite. Senhor, toma, Pai, a cidade de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, qual onde eu moro. Senhor, Pai, acampa os anjos ao redor deste lugar, cada cidade representada pelas pessoas que estão aí. Senhor, guarda os seus filhos, dê livramento. Eu sei que mais uma vez teremos testemunho, e eu não posso terminar esse vídeo sem falar aquilo que o Senhor falou. Aquilo que estava estéril vai voltar a gerar. Pessoas que estavam estéril vai gerar, porque isso que Deus tem sobre a minha vida. Eu era estéril, eu não podia ter uma filha, Deus me deu 2. Eu só não tive mais porque eu optei por operar, e assim o Senhor colocou. Assim como uma pessoa vai dormir sem filho e ela vai acordar gerando, eu profetizo isso, que vai gerar em todas as áreas da sua vida. Você vai gerar, vai ter filhos, você vai ser fértil em nome do Senhor Jesus, vai ser próspera em todas as áreas, vai ser feliz. Eu sou feliz, eu tenho a paz que excede todo entendimento, assim como Pedro e João falou, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou e eu posso te dar, que é a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Shalom, graça e paz. Um beijo da missionária Melka.